No vídeo de hoje eu vou te mostrar o meu processo para a criação de materiais fotorrealistas dentro do Blender. Essa mesma técnica eu utilizo para criar praticamente qualquer material. Como vocês sabem, eu sou o Paulo Filho, cofundador do Vídeo Vertigo, o canal mais effects do Brasil. Se você já tem alguma experiência na sua jornada como artista 3D, deve saber como é embaçado, como pode ficar emaranhado as teias de nós para a criação de materiais fotorrealistas dentro do Blender. Acontece que você pode otimizar esse processo com um único nó para a criação de praticamente qualquer material básico. E no vídeo de hoje você vai conhecer esse nó supremo chamado Principled Shader e como utilizá-lo. Vem comigo! Então fala galera, que já dentro do Blender, como vocês podem notar, eu já estou utilizando o Blender 2.8, porque saiu finalmente o beta do 2.8 e eu acho que é bom a gente ficar com a versão mais atualizada. Mas chega de conversa, vamos para o que realmente interessa, como criar os materiais fotorrealistas que eu estava falando no começo da introdução desse vídeo, certo? Então aqui no Blender 2.8, eu acho que as coisas ficaram um pouco mais intuitivas, mais organizadas, porque é muito simples de você começar a criar materiais para os objetos de vocês. Eles organizaram aqui em cima em seções, então a gente tem que procurar só a seção de Shading, e aí ele já abre todo esse ambiente com os recursos mais utilizados para Shading, certo? Para aqueles que estão mais acostumados com Shading, sabem que um bom Shading precisa de um HDR, tá? HDR não é o assunto do nosso vídeo de hoje, mas eu vou precisar inserir um HDR dentro desse arquivo do Blender, porque os nossos materiais eles são baseados na física, então eles reagem com a luz de uma imagem real, e com uma imagem real eles vão funcionar melhor, certo? Então eu vou vir aqui nessa seção e procurar um HDR que eu já baixei, tá? Tem um HDRzinho aqui, tá? Um HDR, gente, nada mais é do que uma imagem com um High Dynamic Range, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre HDR aqui nesse vídeo, mas é só uma imagem com muitos dados, digamos assim, que tem um alcance de luz bem maior do que uma imagem JPEG ou uma imagem que tem menos dados, assim, para ser bem simplista nessa definição, tá certo? Ela é mais rica em termos de luz e por isso que ela é tão útil para iluminar a cena de vocês. Ok, então basicamente o que eu vou fazer é procurar a minha imagem que é .hdr, no caso a mais pesadinha daqui, dessas aqui eu tenho aqui, que no caso é essa aqui. E aqui no Blender 2.8 é muito simples, eu só clico e arrasto, aí sim. Aí ele já vai criar um nozinho aqui de textura para mim, mas eu só queria importar essa imagem aqui para dentro do Blender, então eu vou deletar, até porque eu estou no modo de objeto e eu preciso estar no meu modo de mundo para criar um HDR, tá certo? Vamos dar um Shift A aqui, criar uma nova textura do tipo Environment Texture. E aqui eu só vou chamar a textura que já está dentro do Blender porque eu acabei de arrastá-la, certo? E aí, uma vez feito isso, é só ligar esse output aqui. Opa, dá um zoom aqui para vocês me olharem. Esse output aqui de cor no outro output de cor aqui do background, que é o background do mundo, tá? Vocês não estão vendo nada acontecendo aqui porque estou no modo de Look Dev, esse modozinho aqui. Mas o que a gente precisa é o modo de Rendered, certo? Quando eu fizer isso, aí sim, o meu HDR já está carregado na minha cena. Para esse tutorial, eu não vou estar usando o Eevee, e eu vou explicar por que não vou estar usando o Eevee. Eu estava testando o Principled com o Eevee e eu vi que alguns recursos não estão respondendo muito bem, certo? Então eu vou utilizar o Cycles, nosso querido Cycles, certo? Lembrando que o Cycles é um renderizador baseado na física, assim como o Eevee, mas o Eevee é um renderizador mais para quase que um renderizador de jogo, assim. Ele renderiza em tempo real, mas ele ainda está em desenvolvimento
e alguns recursos não estão funcionando, por isso que eu vou estar utilizando os Cycles. Depois disso eu vou remover esse cubo daqui, não quero ele, eu quero uma esfera, certo? Eu acho que é um material melhor para vocês verem os efeitos do Principal Shader, certo? E vou aplicar um Shade Smooth aqui, tá? Com a letra W, vocês chamam esse menu, e aí eu aplico esse Smooth Shading aqui, para que a nossa esfera fique mais suave. Ok. Feito isso, eu vou criar um novo material com esse botãozão aqui. Ele já, com o Blender 2.8, ele já cria por padrão o Principal Shader, porque o Blender 2.8 já sabe que o Principal Shader é o melhor shader para vocês criarem qualquer tipo de material, tá? Então, se você não está utilizando o Blender 2.8, provavelmente você veio com um shader do tipo Diffuse, esse aqui, tá? Que era o antigo padrão. E aí eu recomendo que você delete esse shader, venha no Shift A aqui, Shift A para abrir essa janelinha aqui, e dentro de shaders vocês vão encontrar o nosso querido supremo Principal Shader, tá? Que é esse shader grandão aqui. Ele assusta de primeiro, assim, porque ele tem vários sliders aqui, mas confia em mim, ele é o melhor shader para vocês criarem basicamente qualquer tipo de material fotorrealista. Então vamos pôr a mão na massa, né? Já começando aqui a explicar para vocês os principais parâmetros, tá? Eu não vou entrar em detalhes de todos os parâmetros, mas os mais importantes vocês vão aprender nesse vídeo tutorial. O primeiro deles é a Base Color, que é a cor base do material de vocês. Por padrão ela vem branca e acho que vocês já sabem o que ela faz. Basicamente define qual é a cor base do material, a cor refletida, né, do material. Vou dar um amarelo aqui, ou sei lá, um vermelho, pode ser a cor que vocês quiserem, aqui não tem muito mistério. Tá ok? Depois a gente tem esse valor chamado aqui Subsurface, tá? Esse valor de Subsurface que é utilizado para criar aquela penetração da luz nos materiais, certo? É muito utilizado para pele, principalmente. Esse é o efeito mais comum, o uso mais comum do Subsurface Scattering, né? O nome todo desse efeito. E a intenção dele é simular a luz de modo que ele revele como funciona esse material abaixo da superfície, tá certo? É esse efeito aqui, certo? Para ser bem simplista, que a gente vê, ó, quando a luz meio que invade o material e a gente consegue ter uma noção de como o material é preenchido por dentro, né? Digamos assim. Então aqui, ó, a luz meio que ela penetra nos dedos e a gente consegue ver a cor do músculo. Sendo bem simplista, a explicação seria essa. Então como é que isso funciona? Eu tenho aqui a cor da minha subsurface, ou a cor que fica embaixo da minha superfície. Vamos botar uma cor aqui bem destoante para que esse efeito fique mais claro. E esse slide do subsurface aqui, ele é um multiplicador. Então basicamente, à medida que eu aumento esse valor, a gente começa a ter esse efeito acontecendo aqui. Aqui não está muito claro ainda, porque eu preciso de uma luz mais forte, né? Como eu mostrei nessas imagens aqui, a luz está bem próxima dos dedos, então a gente consegue ver esse efeito acontecendo. Do Blender, como a gente está utilizando um renderizador baseado na física, né? Então a gente tem que sempre tentar conseguir os mesmos efeitos da vida real, da mesma maneira que eles acontecem na vida real, não é? Então assim, eu vou pegar essa minha luzinha aqui, tá? Vou colocar ela atrás da minha esfera e eu vou dar uma esticada nesse valor de emissão dela, tá? Vou colocar aqui 1000. Tava em 100, eu vou colocar em 1000, vamos ver se vai ser suficiente. Então voltando pro meu modo de rendered, certo? E assim, para esse efeito ficar ainda mais claro, eu vou colocar a nossa Suzanne aqui, porque ela tem as orelhinhas finas, né? Então vai ser mais fácil de ver esse efeito nela do que na própria esfera. Mais uma vez vou aplicar o Smooth Shading, que eu apliquei na esfera, e vou chamar o mesmo material que está sendo produzido aqui, que é esse material .001, tá? Para não ficar confuso, eu vou chamar esse material de aula,
Principled, certo? E como vocês podem ver, ainda não, aquele efeito lá da luz ainda não está suficiente, né? Mesmo que eu dê uma rasgada aqui no multiplicador da Subsurface, a gente ainda não vê ainda acontecendo aqui como eu mostrei aquela imagem dos dedos. Então por isso eu vou esticar mais ainda o valor daquela nossa luz, que está até perto demais aqui. Cadê ela? Opa, tá aqui. Então, vou deixar ela aqui, posicionar ela melhor, para que a gente tenha uma clara visão do efeito acontecendo. E aqui eu vou dar mais uma rasgada, tá em 5.000. Não é possível que não seja suficiente agora. Agora sim, como eu falei para vocês, a gente consegue ver o efeito aqui nas orelhinhas da Suzanne acontecendo, né? A gente tinha definido essa cor meio amarelada para ser a cor que fica embaixo da superfície, e aqui a gente consegue ver o efeito acontecendo. Se eu der uma rasgada ainda maior aqui no efeito, a gente consegue ver mais claramente essa cor que está embaixo da superfície, certo? Então é basicamente assim que funciona esse efeito do Subsurface, certo? Acho que deu para ficar claro. Vamos para os próximos sliders, tá? Agora eu acho que já posso remover a Suzanne daqui, porque a maioria dos efeitos fica mais claro de ser visto com a própria esfera. Então, aqui, o primeiro fator que a gente tem já embaixo do Subsurface, né, é o fator metálico. E basicamente ele determina se o material é dielétrico, né, um material que não conduz eletricidade, como plástico, madeira e etc. Ou se ele é um material metálico, né, como cobre e ferro, etc. E aí, na grande maioria dos casos, você vai colocar o valor de 1 para materiais metálicos ou 0 para materiais dielétricos, tá? Apesar de que, nos meus testes, eu vi que tem materiais que a gente tem que dar uma simulada aqui. Vou estar no 0,5, no 0,2, e o motivo disso é porque eles não são totalmente metálicos, como é o caso do aço, que é uma liga de ferro e carbono, certo? Então, para essas misturas que a gente tem, a gente precisa, sim, também misturar aqui esses fatores de elétrico e metálico, tá? Então, assim, só com esse valor, eu acho que vocês já conseguem ver que o nosso material já tem uma aparência mais metálica, né? Com esse valor de 1, mas vocês devem estar achando, não parece tão metálico assim ainda, né? Talvez o motivo que vocês acreditem que não esteja tão metálico ainda é porque o outro fator que interfere muito no look metálico é esse fator de roughness, que basicamente ele controla a rugosidade do material. Então, quanto mais próximo de 1 esse slider ficar, ele vai ser um material mais rugoso, mais fosco, né? Então ele não vai refletir tanto o mundo ao redor dele. Quanto mais próximo de 0 ele for, a gente vai ter esse material mais liso e que reflete tudo quase como uma bola cromada, certo? E aí, assim, a ideia é que se brinque com esse valor e chegue próximo daquilo que se espera, certo? Aquele valor de 0,5 não parecia tão metálico, mas quando a gente dá uma diminuída nele, aí a gente já consegue ver mais das reflexões acontecendo, como os materiais metálicos geralmente possuem, né? Aqui a gente tem esse valor de especularidade, mas vocês vão ver que basicamente ele não funciona para materiais 100% metálicos, tá? Então, assim, para utilizar o workflow do Specular, a gente precisa reduzir o valor do metálico. Ou para 0, se for um material do tipo plástico, ou então madeira, ou o que for. E aí, a nossa especularidade, ela basicamente é a cor espelhada do material, tá? Então, assim, alguns materiais dielétricos, né, que não conduzem a eletricidade, eles contêm reflexões, eles refletem o mundo ao nosso redor, mas é uma reflexão um pouco diferenciada dos materiais metálicos. E aí, se você estiver trabalhando com material dielétrico, a quantidade de espelhamento desse material vai ser determinada por isso aqui. E mais uma vez, o efeito espelho, né,
ele precisa do roughness aqui, como eu já expliquei, para o workflow metálico, funciona da mesma forma. Então, se tiver um material aqui no 0 com uma especularidade alta, ele vai ser mais espelhado, certo? Percebam que o espelho do material dielétrico é bem diferente do material metálico, certo? E aí, à medida que eu aumento esse roughness, as coisas vão ficando mais difusas aqui no material. Ok. A gente ainda tem esse valor de specular tint, que é basicamente a cor do espelho. Percebam que as coisas vão ficando mais próximas do azul quando eu mexo nessa, digamos assim, tintura da especularidade, tá? Isso tem a ver com a cor base. Então, assim, se você tiver uma cor base amarela, a tintura da especularidade ela vai ser amarela também. Além disso, eu vou até diminuir aqui o fator da luz para o efeito que eu vou mostrar agora ficar mais claro, né? Porque está muito estourada essa luz. Vou botar aqui um valor de 700 e vou voltar aqui para o meu objeto. Módulo de render, selecionar objeto. Ok. Aqui a gente está com o roughness bem baixinho, né? E o nosso highlight especular, que é esse pontinho aqui, ele muda de acordo com que aumenta o meu roughness também, tá? Então, assim, o roughness ele não controla só essa suavidade da superfície, mas também o highlight da reflexão da minha luz, ele também é afetado. Quanto maior o meu roughness, mais difuso fica o meu highlight de luz, certo? Mas por que eu tô falando disso? Estou falando disso porque alguns materiais, eles têm uma reflexão desse highlight de luz não circular, não perfeitinho assim circular. Ele tem uma deformaçãozinha, especialmente vocês vão ver isso melhor em metais escovados, como na parte de baixo de uma frigideira, de uma panela e por aí vai, né? Então, assim, como é que a gente consegue essas deformações do highlight para ele não ficar assim 100% redondo? É nesse valor chamado anisotropic, certo? E aí, quanto mais eu aumento esse valor, mais esse meu highlight ele vai ficando esticado, certo? Então, se eu der uma esticada aqui nele, vocês vão ver que ele vai ficando cada vez mais achatado, cada vez mais alongado, digamos assim, tá? Funciona tanto para o workflow especular quanto para o workflow metálico. No metálico fica ainda mais claro, né? Porque é quando a gente vê realmente esses efeitos acontecendo, como eu falei no caso da frigideira. Aqui também eu tenho um slider que vai controlar a rotação dele, certo? Basicamente, vai mudar a direção do anisotrópico aí. E aí, você checa uma referência, vê como é que funciona esse anisotrópico no material que você quer simular, ok? Aqui a gente ainda tem dois fatores, o fator de sheen e esse fator de clear coat, que são dois fatores não tão utilizados assim, mas que tem uma diferença. O sheen ele é muito utilizado para reflexões de materiais do tipo tecido, especialmente veludo, tá certo? Eu vou tentar simular isso aqui, mas vocês vão ver que a diferença não é muito grande, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui o sheen com 0, tá? E aí com 1. Vocês podem ver que não tem muita diferença. Mas aí para isso ficar mais claro, eu vou dar um F12 aqui para renderizar. Bem, eu renderizei aqui a minha bolinha no slot 1, tá? E com o sheen aplicado, tá certo? E agora eu vou botar o sheen no 0 e vou renderizar agora no slot 2, para vocês verem a diferença. Se a gente alterar aqui entre 1 e 2, tá? 1 é esse aqui, com o sheen aplicado, e esse é o 2 sem o sheen. Então percebam que com o sheen aplicado ele ganha um certo brilho nessa região aqui, a luz interage com essa parte aqui da esfera de uma maneira diferente, tá? E esse efeito ele é mais comum em tecido, por isso que se utiliza esse sheen, né? É um brilho extra aí para materiais do tipo tecido. Como eu falei também, a gente tem esse clear coat, tá? A tradução de clear coat é verniz, e esse verniz vocês vão utilizar principalmente para pinturas metálicas de carro, tá? Então, como eu havia falado,
as pinturas metálicas, né, os materiais dos carros, geralmente é aço, né? A porta é feita de aço, geralmente a lataria do carro é feita toda de aço. Então eu vou simular aqui um aço com 0,5 de metálico para que eu tenha algo que lembre o aço, tá? Se eu botar um 1, vocês vão ver que isso não parece muito com a pintura, chega a ser metálico demais para ser para simular uma porta de um carro, enfim. Então eu vou botar aqui um valor, sei lá, de 0,6, 0,7 por aí, certo? E vou diminuir aqui a meu roughness, né? Porque geralmente o carro tem uma especularidade, tem uma reflexão até alta, né? E aí eu vou aplicar meu Clear Coat, esse verniz. Como eu falei, esses dois fatores, tanto o sheen quanto o Clear Coat, são fatores muito sutis. Então, mais uma vez aqui, eu vou dar um F12. Então aqui, ó, renderizei no slot 1 o meu Clear Coat, tá? E agora eu vou tirar o Clear Coat. Vou para minha aba de Rendering. E no slot 2 agora eu vou renderizar de novo. Então, slot 1 com verniz, slot 2 sem verniz. Podem ver que também é uma diferença muito sutil, tá? Então, assim, basicamente, com o verniz, a gente tem como se fosse essa camada aqui de brilho sobre a esfera. Uma camada quase como se ela tivesse um pouquinho plastificada nessa região aqui. E no 2, ela fica um pouquinho mais sutil, né? Voltando para o shade mais uma vez, a gente tem aqui o IOR, ou índice de refração, tá? Aí é importante que vocês se atentem para esse valor, porque cada material tem o seu próprio índice de refração. É bem facinho de encontrar esses fatores, tá? Então, se vocês forem no Google e botarem IOR e glass, que é vidro, né? Vocês vão achar isso muito fácil. Então tá aqui, ó. Vidro acrílico, o fator de IOR dele é 1.49. Eu quero saber o metal IOR. Então aqui, ó, steel, aço, né? O índice de refração dele é 2.5. Alumínio vai ser 1.39. Cobre vai ser 2.43. Ouro vai ser 0.166. Certo? Então alguns tipos de metais aí para vocês verem que tem fatores diferentes. Como eu vinha tentando fazer o aço, eu vou colocar esse fator de 2.5. Certo? 2.5. Opa, 2.5. Para ter um índice de refração mais semelhante aqui. Ok. E por fim, esse valor de transmission, né? Que é como a luz atravessa basicamente esse material. Ele é utilizado para materiais do tipo vidro, acrílico, etc, etc, etc. Então vamos tentar fazer um vidro aqui. Eu vou pegar o IOR do vidro. Então a gente vai pegar o IOR Glass, certo? Tá aqui vidro acrílico 1.49. 1.49. E vamos colocar uma transmissão aqui de 1, certo? Vamos diminuir esse roughness e vamos tirar esse metálico, porque o nosso vidro não é metálico, não é? Então aqui a gente já tem essa bolinha já mais semelhante com vidro, certo? Aqui no próprio transmission, né, a gente tem um roughness também, certo? Que ele atua um pouquinho diferente desse roughness aqui. Percebam que é até bem mais acurado, bem mais semelhante a vidro mesmo. Esse roughness do transmission. Então eu recomendo que vocês utilizem esse daqui. Ok. Então eu espero que esse vídeo te ajude a construir os teus próprios materiais e que assim você se torne um artista 3D melhor. Se você aprendeu algo novo com esse vídeo, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, que a gente sempre está colocando conteúdo novo. Para se inscrever é só clicar no botão vermelhinho aqui embaixo. Se inscreve agora, é de graça. Então eu vou passar a bola para vocês e eu queria que vocês respondessem aqui nos comentários qual vai ser o primeiro material que vocês vão criar com o Principal Shader.
Vai ser um material tipo de vidro, agora que tá chegando o Natal, para construir aqueles globinhos de neve? Ou vai ser um material mais metálico para construir algo mais arquitetônico? Não sei. Deixa aqui nos comentários e me diz o que é que você achou desse vídeo.